Oséias, capítulo de número 11, onde nós vamos fazer esse devocional, essa reflexão, a palavra de Deus. E a partir do primeiro versículo, a palavra de Deus nos diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira, andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do oriente, do ocidente, tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Pai amado, nós contamos com graça nessa hora e com misericórdia, e que o Senhor perdoa todos os nossos pecados, nos purifique com teu sangue. Nós temos o grande privilégio de estar aqui na tua presença, e aqui nós estamos com grande reverência ao nosso coração, ao Senhor que é soberano, ao Deus que tem cuidado de nós, a esse Deus tão amoroso que tem ministrado às nossas vidas e ao nosso coração a tua palavra com intenso amor, ó Deus, sem igual, e nós experimentamos disso. Nós confiamos, ó Deus, que tudo que vem do Senhor é bom para as nossas vidas. Então que a tua palavra venha penetrar, ó Deus, a ponto de chegar e alcançar onde ninguém mais consegue. O Senhor conhece a nossa necessidade, conhece muito bem a tua igreja, a trajetória dela, a história de vida de cada um. Então o Senhor pode falar assim como o Senhor quiser, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida. E que essa verdade ela venha, Deus, mexer no nosso interior sempre. E que essa palavra venha nos levar à reflexão. E que o nosso coração seja uma terra boa, a qual essa semente será lançada. E ao ser lançado, Deus possa frutificar, ó Pai, muitas e muitas vezes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma das coisas que me deixa impressionados em Deus é como Deus fala com o seu povo e as formas como Ele fala com o seu povo. Deus, Ele fala diversas formas, em tempos diferentes. Sempre Deus leva em consideração, para que o povo entenda melhor a sua palavra, Ele leva em consideração a necessidade daquele momento, Ele leva em consideração a cultura onde o povo está inserido, Ele leva em consideração o tempo em que o povo está vivendo. E Deus, Ele fala assim de formas intrigantes até.
Há passagens na Bíblia que nos deixa assim um tanto impressionados. Mas é isso que é magnífico em Deus, isso que é divino na expressão da palavra do Senhor, porque Deus ele não cabe dentro da caixinha. Deus não pode ser sistematizado. Sistematizaram talvez uma ordem da palavra de Deus para que possamos entender melhor, era uma boa intenção, mas o ser de Deus ele não pode ser sistematizado, ele não pode colocar dentro da percepção humana, ele não cabe dentro da percepção humana. Nós não conseguimos percebê-lo por completo, nós temos uma noção a respeito de quem é Deus, porque a Tua palavra nos revela o Seu caráter. A Tua palavra nos revela o Seu carinho, o Seu afeto e o Seu amor. Então Deus não cabe dentro daquilo que nós conhecemos de teologia, dentro daquilo que nós conhecemos da vida, dentro daquilo que nós conhecemos como experiência de vida. Deus vai muito além de todas essas coisas. E uma das formas assim intrigantes, impressionantes para mim, é esse livro de Oséias, uma forma a qual Deus vem falar ao seu povo. E Deus já havia falado com Israel várias vezes, de diversas formas. Deus já havia falado com eles, mas Israel nem sempre ouvia a voz do Senhor. Então Deus, de uma forma assim que nos deixa pensativo, Ele vem aqui quebrando o paradigma em Oséias para falar de uma forma que Ele coloca um homem, não para escrever um tratado, não para escrever uma carta simplesmente, não para escrever um livro, uma história que já aconteceu, que já passou, mas o próprio homem se torna a mensagem de Deus. O próprio Oséias se torna a mensagem de Deus para esse povo. E Deus traz para ele um desafio e dá a ele algo assim muito difícil de ser cumprido. E é por isso que a história de Oséias é tão diferente de muitas outras histórias na Bíblia, porque a maioria dos profetas escreveram assim diz o Senhor. A maioria dos autores da Bíblia relata algo que aconteceu. As cartas são endereçadas ali no Novo Testamento para tratar talvez uma problemática que aconteceu na igreja, que surgiu na igreja. Mas aqui Oséias é a própria mensagem. Ele é a própria carta, ele é o próprio livro. E nós cremos na inspiração do Espírito Santo de Deus em toda a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Tudo que entra aqui como princípio, tudo que entra aqui como valor, entra como palavra de Deus para as nossas vidas. E Deus dá a ele esse desafio para simbolizar a relação de Israel com Deus. Se pensarmos nos dias de hoje, é para simbolizar o relacionamento da igreja para com Deus. E no capítulo 1, Deus direciona a palavra a Oséias, dizendo o seguinte, a partir do 1º versículo do capítulo 1 de Oséias. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, o homem, foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Blaim, e ela concebeu, lhe deu um filho. E disse o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então Deus dá essa ordem para ele se casar com uma prostituta, para que essa relação pudesse simbolizar a relação de Israel para com Deus, onde o povo prostituiu espiritualmente o seu relacionamento com Deus. E o filho que vem, ele diz que é para pôr o nome de Jezreel, que é menção a um lugar onde houve derramamento de sangue, onde houve assassinato, onde houve morte, quando nós estudamos a história.
E no versículo 5, a partir diz: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Eles vão sofrer essa punição por se afastarem de mim. Mas ele segue dizendo: tomou ela e concedeu à luz a uma filha. Depois desse primeiro filho vem uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, aquela que não receberá mais o favor de Deus, não terá mais a assistência de Deus, aquela que será, entre aspas, desamparada. Também para simbolizar o castigo, entre aspas, a correção que Deus traria a Israel, simbolizando o relacionamento de Israel para com Deus. E no versículo de número 8 ainda diz: depois de haver desmamado a desfavorecida, que é o segundo filho, concebeu e deu à luz um filho. Versículo 9, disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então Deus traz todo esse simbolismo para falar desse relacionamento. Imagina o homem Oséias, como homem, chegando no cartório da sua cidade para registrar esse terceiro filho, e o atendente diz para ele: como será o nome do menino? E ele diz: não povo meu. Registra como não meu filho, ou como filho do adultério, ou filho da prostituição de Israel para com Deus. Imagine a situação desse homem chamado por Deus, um homem simples, mas cheio da presença de Deus, e que ouviu a presença de Deus e viveu isso para sentir o que Deus estava sentindo, para transmitir a mensagem a Israel daquilo que Deus estava sentindo, daquilo que Deus estava vivenciando, porque o coração de Deus está quebrado. Um coração ferido, um coração a qual ele olha para um povo que ele cuidou, e o povo, quanto mais ele chama, mais o povo se distancia. Quanto mais a tua palavra chama para perto, mais o povo se afasta da tua presença. Então, a partir do primeiro versículo do capítulo 11, diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Deus traz dessa forma, tratando Israel como menino, porque Israel sempre precisou de cuidados, sempre precisou de um pai presente que direcionasse ali os seus passos, que desse a ele alimento, que mostrasse onde ele deveria caminhar, onde ele deveria firmar os teus passos, firmar os teus pés. E diz que tirou ele do Egito, e quando menciona que o tirou do Egito, tirou da escravidão, nós bem sabemos da história. Tirando da escravidão, tirou do sofrimento, um lugar onde os pais de família eram desrespeitados por Faraó. Faraó e os seus soldados, Faraó e os seus homens. Onde as mulheres eram serviçais de Faraó, sem receber nenhum salário, nada em troca. Onde os filhos e filhas eram abusados no Egito. Deus está dizendo: quando você ainda era pequeno, menino, eu os tirei do Egito, tirei de todo esse sofrimento e te trouxe para um lugar de paz. Um lugar a qual eu havia prometido, uma terra prometida onde vocês poderiam ter dignidade, criar a família, onde vocês poderiam ser verdadeiramente livres e não escravos. Eu os chamei para este lugar onde a minha presença seria o sustento da vida de vocês. Em todo tempo eu estou cuidando, em todo tempo eu estou manifestando a minha bondade. A gente vê aqui um contraste entre o comportamento de Deus e o comportamento do povo, mas a grande mensagem de Oséias é que Deus não deixa de amar o povo. Essa grande mensagem que às vezes pode ser até constrangedora para nós, ou para alguns, ela não transmite uma ira de Deus, ela na verdade ela transmite amor de Deus, ela transmite bondade do Senhor. Deus está dizendo: eu os resgatei daquilo que vocês não tinham condições de sair. Eu os tirei do pecado, eu os tirei do sofrimento, eu os coloquei diante da minha presença para vocês serem tratados como filhos e não como escravos. Para vocês estarem na minha presença como aqueles que herdarão as minhas bênçãos e não como aqueles que estão longe de mim.
em um lugar onde não podem, talvez, experimentar com liberdade a minha presença e aquilo que eu posso fazer e realizar. E o versículo 2 vai dizer: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso à imagem de escultura. É interessante que Deuteronômio vai nos dizer no capítulo 21, se não me engano, do versículo 18 ao 21, que quando um filho era extremamente rebelde, ele não ouvia os pais, não obedecia os pais tinham o direito de levar esse filho até as autoridades da cidade e ali fazer a sua queixa de que era um filho muito rebelde. E as autoridades julgariam este filho, e se fosse condenado, se encontrasse realmente motivos nesse filho, esse filho poderia ser apedrejado até a morte e o pai não seria culpado por causa da rebeldia do filho. E quando Deus diz aqui, quando Israel era menino, Deus está de certa forma fazendo essa referência, mas Deus é um pai, se coloca como um pai amoroso que não leva esse filho a esse tribunal, mas Ele estende a tua bondade, Ele estende o teu cuidado, Ele está tirando da escravidão, Ele está tirando do sofrimento, e Ele está abençoando, Ele não leva a julgamento, Ele não despeja toda a sua ira por causa do pecado, não, o que Ele vem derramar sobre Israel. Depois nós vamos ver aqui, a partir do versículo 10 ou 12, que é a restauração, que é a bondade de Deus sobre Israel, assim como é nas nossas vidas. Quando Deus vem e fala ao nosso coração, quando Deus nos corrige de certa forma, quando Deus ministra as nossas vidas, Ele está nos restaurando, Ele está alinhando o nosso coração, a nossa mente, porque Ele nos ama como ninguém, porque o teu amor é profundo. Então o versículo de número 2 diz: quanto mais eu chamava esse menino, mais ele ia. Quanto mais eu atraía, quanto mais eu chamava, mais ele se afastava da minha presença. E lendo a história de todo o povo de Deus, nós percebemos que quando nós pegamos alguns personagens principais, por exemplo, quando nós pegamos Isaac, você percebe que Isaac era simplesmente vulnerável. Ele precisava do cuidado de Deus. Quando você olha para os outros homens de Deus, quando você olha para Samuel, quando você olha para outros, eles precisavam ser amamentados como crianças, eles precisavam ser alimentados como crianças. Quando nós olhamos a história do grande rei Davi, nós percebemos que quando Deus o chamou, ele não tinha habilidades militares, ele não era um bom soldado, ele era um pastor de ovelhas, e ele adquiriu isso. O que Deus está nos dizendo aqui é que o Senhor sempre cuidou desde menino, sempre cuidou desde criança, sempre cuidou desde os primeiros passos, os primeiros dias, que Deus libertou, que Deus atraiu para a tua presença, mas o coração deles se inclinaram a Baal, e às vezes rejeitando o chamado de Deus, e a voz e a palavra de Deus, se entregando a Baal, queimando incenso, a imagem de escultura, a imagem de Baal, e eles estavam tributando as bênçãos de Deus a Baal. Não era simplesmente queimar o incenso, mas tudo aquilo que Deus fez, eles diziam: Baal tem nos abençoado. As colheitas que Deus abençoou o povo, eles tributavam a outro Deus. E nós vamos ver no versículo de número 8, que para mim é o versículo mais comovente desse texto, de todo esse texto que fala de amor, que o coração de Deus está comovido, que os sentimentos no interior do Senhor, eles estão agitados porque o povo tem se comportado dessa forma. Então, como um pai que ama o filho, o Senhor está cuidando desde pequeno, está ensinando, está amando este filho, está abençoando esse filho, mas esse filho sempre quer fugir da presença do pai para andar com outras companhias que o leva para longe da presença de Deus, para andar com Baal e os adoradores de Baal. E Deus está sempre chamando, mas Ele quer outras companhias, Ele quer distanciar o seu coração, a sua mente da presença do Pai que é bom, do Pai que cuida, do Pai que zela.
Diz aí que eles são inclinados a isso, o coração deles são inclinados a isso, e toda a honra que deveria ser de Deus, eles estão tributando a outros deuses. E o versículo de número 3 vai nos dizer: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Eu ensinei tudo o que eles sabem, tudo que Israel sabe foi Deus que ensinou. Tudo que Israel tem foi Deus que deu. Todas as conquistas de Israel foi dado por Deus. E Deus está dizendo aqui: eles esqueceram os meus ensinamentos, a minha palavra, eu os carreguei nos braços. Eu acordei de madrugada para cuidar dessa criança. Eu dei alimento para ela, eu amamentei, eu dei o alimento em todo o tempo, eu cuidei, eu me preocupei, eu abençoei, mas eles estão sempre esquecendo os meus ensinamentos, estão sempre fugindo da minha presença. Eu me dediquei a esses meus filhos para endireitar o caminho deles, para que eles pudessem ser realmente bem-aventurados e felizes na minha presença. Porque quando lemos a história, percebe-se que Deus não dá somente mandamentos. Os mandamentos de Deus vêm acompanhados de bênção, porque Deus não quer que sejamos somente santos. Deus quer que sejamos santos e felizes. Os mandamentos de Deus é para santificar a nossa vida, mas as bênçãos de Deus é para alegrar o nosso coração. É para alegrar a nossa alma, alegrar a nossa casa. Então Deus está sempre buscando, e os meios que Deus usou para curar a Israel, Israel não se atentou, Israel não percebeu, Israel não entendeu os processos. Em algum momento, em vários momentos da história, eles murmuram contra Deus, e eles questionam os meios pelo qual Deus santifica o seu povo, os meios pelo qual Deus corrige o seu povo, os meios pelo qual Deus abençoa o seu povo. Ele diz aí no versículo 3, mas não atinaram que eu os curei. Eles não entenderam os mecanismos que Deus usa para santificar e abençoar o teu povo. Eles não compreenderam como Deus pôde fazer daquela forma, mas Deus sempre fez de uma forma que pudesse produzir neles muito mais vida do que eles pudessem imaginar. As bênçãos de Deus foi para produzir alegria, os mandamentos de Deus foi para endireitar o caminho, as correções de Deus foi para que houvesse salvação, para que não se perdessem todos eles. E quando nós pensamos nas nossas vidas, quanto Deus nos curou, quanto Deus tem nos perdoado, de onde Deus nos tirou e onde nós estamos hoje como ser, como pai de família, como mãe de família, como filhos, o que nós aprendemos a respeito de Deus, deveria nos atrair todos os dias à tua presença, com um coração contrito, com um coração voltado, com um coração íntegro, com um coração completo à presença do Senhor, desejando unicamente a Deus, porque Ele tem sempre sido bom para conosco. Deus tem sido muito bom para com as nossas vidas. E o versículo de número 4 diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. No versículo de número 4, Deus muda a linguagem, começa a usar uma ilustração de o povo como um animal de trabalho, um animal de carga, e Deus vem e tira aquele jugo, aquela canga, que tira aquele peso para que eles pudessem caminhar livremente, caminhar de forma mais leve, caminhar de forma mais tranquila, caminhar de forma a qual eles podiam se alimentar com mais facilidade. Deus vem e tira todo aquele peso, Deus vem e tira toda aquela carga. Deus é um dono aqui do animal no versículo 4, sendo Israel e o dono do animal, um Deus que é o dono, mas é um dono cheio de bondade. Não é um Deus que escraviza, não é um Deus que maltrata, não é um Deus que não recompensa, não é um Deus que não abençoa, é um Deus que sabe tratar com misericórdia, que sabe retirar o peso, que sabe aliviar a vida, que sabe refrigerar a alma, um Deus que sabe abençoar, um Deus que sabe abraçar o seu povo, compreendê-lo, trazer para perto, colocar no colo e dar a ele afeto, dar a esse povo carinho. É um Deus que sabe cuidar
como ninguém das nossas vidas, porque Deus abençoou no deserto, Deus abençoou tirando do Egito, Deus abençoou em toda a trajetória do povo, Deus multiplicou as bênçãos. A história nos diz que Deus sempre multiplica as bênçãos, que Deus sempre tem cuidado do seu povo. Se fôssemos para fazer um contraste nesses 4 primeiros versículos entre o comportamento de Deus e o comportamento do povo, talvez nós poderíamos concluir que Deus é um ser, se comporta como alguém adulto e Israel está se comportando como menino na fé. Talvez nós poderíamos afirmar, ou nós podemos afirmar, que Deus os chama de meu filho, mas eles não o chamam de meu pai. Que Deus os chamava para perto, mas eles estão sempre se afastando da presença, sempre fugindo do propósito e daquilo que Deus tem para a vida deles. Um contraste que Deus sempre perdoou os seus pecados e permaneceu fiel, mas o povo continuou pecando e foi seduzido por Baal, se afastando da presença de Deus. Um Deus que sempre ensinou, cuidou, protegeu o seu povo, mas o povo viu os meios de Deus como algo muito pesado, muito doloroso. Fazer eles ter toda aquela caminhada, passar pelos caminhos que passaram, viver as experiências que viveram. Eles estão olhando para Deus e como se eles dissessem: o Senhor não nos abençoou, não foi suficiente, não foi como eu esperava, não foi como eu gostaria. Há um contraste muito grande, mas o Senhor é aquele que ama profundamente e não desiste do seu povo. Está muito bem claro aqui na mensagem de Oséias, que apesar dessa prostituição espiritual do povo de Israel, Deus continua amando. Apesar de Israel ter tido, entre aspas, espiritualmente falando, filhos fora do casamento, Deus está dizendo aqui: o meu amor não mudou em nada, eu continuo amando, porque eu sou Deus e não homem. O meu amor é diferente. A partir do versículo 5 vai dizer: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará, por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim e é concitado a dirigir-se acima, e ninguém o faz. Aqui vem uma relação das consequências, talvez daquilo que viria sobre Israel, mas o Senhor, Ele sempre derrama misericórdia. Talvez isso estava no coração do Senhor e Deus diz aqui: eu não vou enviar vocês de volta para o Egito. O comportamento de vocês faz vocês merecerem o Egito, mas eu não farei isso. O meu amor é superior às transgressões de vocês. O meu amor é superior à traição. O meu amor é superior à prostituição de vocês. O meu amor é superior ao comportamento de vocês. Embora vocês estão entregues aos caprichos de vocês, vocês recusam a converter de uma forma mais profunda o coração, vocês recusam a minha presença, recusam a minha palavra. O versículo 7 diz que o coração deles são inclinados a desviar-se da presença de Deus, inclinados a não ouvir a palavra, inclinados a não obedecer, inclinados a se afastarem, inclinados ao secularismo, inclinados àquilo que se afasta de Deus, inclinados talvez ao entretenimento, inclinados àquilo que é inútil, inclinados àquilo que simplesmente é natural ou carnal ou humano, e não são inclinados à vida espiritual. Apesar disso, o meu amor não muda. Apesar das nossas inclinações, o amor de Deus permanece. E é por isso que no versículo de número 9, a palavra de Deus vai nos dizer: não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Nós já aprendemos que a ira de Deus, ela tem limite, ela é limitada ao arrependimento, mas o amor de Deus não tem limite. O amor de Deus é ilimitado, imensurável, não se pode medir. Por isso ele diz aqui: o que vocês merecem é isso, mas não executarei a minha sentença sobre vós. Eu os amarei e amarei até o fim.
Assim como Oséias estava amando essa mulher de prostituições, e Oséias amou os filhos até mesmo que não era dele, e Oséias amou os filhos ao qual recebeu um nome, e um nome que trazia uma sentença, assim eu os amo. Assim como Oséias está sentindo, é o meu coração, assim é o meu interior a respeito de vocês, isso não vai mudar. O interessante na história de Oséias e essa mulher, essa prostituta, é que depois desses filhos, ela voltou para a prostituição. E Oséias foi lá, buscou essa prostituta, trouxe para dentro de casa e cuidou dela novamente. Mas isso não foi suficiente para Gomer, a mulher a qual ele se casou. Oséias cuidou dela e ela volta novamente para a prostituição. E Oséias um dia a encontra no mercado de escravos, porque depois de o tempo passar e depois do estilo de vida, ela já não servia mais como prostituta. A vida havia desgastado Gomer. Então ela é colocada no mercado de escravos. Oséias, para demonstrar esse amor, esse relacionamento de Deus para com a igreja, Oséias vai lá, compra ela como escrava, traz de volta para casa, cuida dela e a ama como um homem ama uma mulher de todo o seu coração. Lendo essa história, ao meu ver, é um dos homens mais machos da Bíblia. Oséias e José são os dois homens talvez mais machos que tem na Bíblia. José por assumir um filho que não era seu, Oséias por buscar uma prostituta no prostíbulo, no ponto, e trazer para casa, tratando-a como sua esposa, e ela volta para a prostituição e ele traz de volta, e Deus está dizendo: assim é vocês comigo. Eu não abandonarei, não deixarei, apesar da prostituição espiritual a qual vocês estão convivendo comigo, apesar do relacionamento que vocês têm comigo. É o que é a mensagem, por isso ele se torna a mensagem, por isso ele se torna a própria palavra, vivenciando isso. E é muito melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos de qualquer outra pessoa. Quando nós olhamos a história de Davi, lá na primeira das Crônicas, no capítulo 21, vai nos contar uma história interessante. Davi cometeu um erro, ele fez algo que não deveria ser feito, não deveria ter feito. E Deus, de certa forma, deixa aberto para ele escolher o seu castigo. E de certa forma o profeta, Deus diz assim para ele: você quer cair nas mãos dos homens ou de Deus? E ele diante do profeta diz que caiu nas mãos do Senhor. E sabe por quê? Porque os homens não têm misericórdia. Se for para ser corrigido, eu quero ser corrigido por Deus, porque Deus tem misericórdia. Se for para ser tratado, eu quero ser tratado por Deus, porque Deus é dotado de misericórdia. Faraó não tinha misericórdia. Esse povo no Egito, com esse comportamento, com essa atitude, Faraó tinha mandado matar todos eles, castigado todos eles. Mas Deus é Deus de misericórdia, que caiamos nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia de nós. Estejamos nós nas mãos do Senhor, porque Deus é um Deus que tem misericórdia das nossas vidas. Agora vamos pensar na igreja atual e no contexto de Oséias, e como essa relação igreja, a prostituta e Oséias, é uma igreja que distorce a palavra de Deus, é uma igreja que está adulterando a palavra, que está distorcendo o propósito, que está se entregando a Baal, que está se entregando a outros deuses. É uma igreja que começa com pecados discretos, pecados escondidos, mas logo todos estão sabendo, porque já perdeu a discrição, já perdeu o pudor, não se importa mais que os outros fiquem sabendo. As coisas começam escondidas, depois se torna pública, e depois de se tornar pública, se tornou algo comum, então eles não tratam mais como algo sério, é algo que é simplesmente comum, mas não deixa de ser pecado. É uma igreja que tem clientes, assim como a prostituta tinha clientes. Quando nós fazemos a relação da igreja que se prostitui, que se corrompe,
da igreja que não está sendo fiel à palavra de Deus, aquilo que Deus ensina. Nós entendemos que a igreja ela traz essas características de desonestidade, essa característica de um comportamento assim, que o marido sai para trabalhar, porque Oséias era padeiro, um homem simples, cheio de Deus, e o marido sai para trabalhar, enquanto ele trabalha, ela se prostitui. Enquanto ele está ganhando o pão de cada dia, Gomer está se prostituindo. Enquanto Deus está trabalhando pelo seu povo, a sua igreja está desviando da verdade. Está desviando daquilo que é palavra pura, simples e verdadeira. Que possamos zelar do nosso coração. Uma igreja que tributa aquilo que ela conseguiu, a sua própria inteligência, a sua própria força, os seus próprios recursos. E não reconhece que toda bondade, toda bênção vem do trono de Deus e vem das mãos de Deus. Não consegue reconhecer que tudo que você tem veio de Deus. Que nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. E que aqui nós estamos como igreja por causa da lealdade e da bondade de Deus. Mas a mensagem aqui é uma mensagem de restauração. A partir do versículo 10 nos diz: andarão após o Senhor, este bramará como leão. É o Deus da igreja. É o Deus do povo de Israel. É o nosso Deus. E bramando os filhos, tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por mentiras, por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o Santo. Na verdade, a mensagem toda de Oséias é uma mensagem de amor e de restauração do seu povo. É quando nós enxergamos e nós encontramos um Deus que nos encontrou abatido, destruído, uma vida espiritual destruída, e Ele nos restaurou através do meio de graça, através do seu sistema para restaurar as nossas vidas, através dos seus mecanismos, através daquilo que Ele expressa como sabedoria, as experiências que nós temos na vida, as perdas que nós temos, as dificuldades que nós temos, as tribulações que nós passamos, também as alegrias e as bênçãos que desfrutamos. Tudo isso é mecanismo de Deus para enriquecer a nossa vida espiritual, nos fazer dependente dEle. E diz aqui que Ele vai bramando na frente como leão, e nós como filhotinhos, como leõezinhos, nós vamos atrás daquele que é o Rei, daquele que é o Senhor, daquele que é o Deus das nossas vidas. Ele vai e nós vamos seguindo. E nós devemos seguir os teus passos, devemos seguir a tua palavra. Apesar de todo o comportamento do povo, de deslealdade, de muitas desculpas, de muitas mentiras, de infidelidade, Deus ainda restaura o seu povo. Deus é repleto de amor, repleto de graça, repleto de bondade. E o que Deus espera é uma igreja arrependida, uma igreja quebrantada, uma igreja que se entregue. O que Ele espera é uma noiva que se entregue nos teus braços. O que Ele espera é uma igreja que o adore em espírito e em verdade. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós entendemos muito bem como Deus fala dessa restauração. Porque Cristo é a restauração das nossas vidas. O sacrifício de Jesus que nos lava e nos perdoa de todo o pecado, de todo o erro, mediante ao arrependimento. E o sangue dele que nos purifica é para restaurar as nossas vidas e nos dar alegria, para que venhamos encontrar conforto e consolo nos braços de Deus. Somente o sacrifício de Jesus nos liberta e alivia a carga verdadeiramente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todos aqueles que vêm ao Senhor, é perdoado os seus pecados, as suas cargas são aliviadas, o seu sobrepeso é aliviado, aquela mochila de pedra que você carrega nas costas, que é um peso que dificulta a sua caminhada, tudo isso vai sendo deixado, porque Cristo vai nos libertando.
Porque diz aqui que Deus os curava, mas eles não perceberam. Então que você busque e perceba a bênção de Deus sobre a sua vida, o privilégio de pertencer ao reino de Deus, o privilégio de ser atraído, o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho, o privilégio de poder falar do amor do Evangelho, o privilégio que você recebeu. Quantos ainda não conhecem a Cristo? Quantos desejaria, quantos gostaria muito de ter essa experiência, mas eles não têm noção ainda do que se trata, e que eles venham ter experiência com o Espírito Santo de Deus, a ponto de se converterem dos teus maus caminhos, se entregarem ao Senhor e serem leais e fiéis a Deus em tudo que fazem, em tudo que vivem. Amor incomparável de Deus. Agora, o que me chama muita atenção é o versículo de número 8, que nos diz assim: como te deixaria, ó Efraim? Deus está dizendo, como eu poderia deixar Israel, apesar dos pesares? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te como Zeboim? Essas são duas cidades que ficavam ao redor de Sodoma e Gomorra, naquela região que foi destruída com o juízo de Deus que veio sobre Sodoma e Gomorra. E Deus está dizendo assim: como eu destruiria o meu povo, como eu destruí Sodoma e Gomorra? Como poderia eu fazer isso? De maneira alguma vou destruir o meu povo. O meu amor sobrepõe, o meu amor é maior. E a outra parte do texto diz: o meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Os sentimentos de Deus, Deus está comovido, os sentimentos de Deus está agitado dentro dele. Eu acho esse texto impressionante, porque Deus usa uma linguagem humana para se fazer entendido. Deus, Ele diminui e diz: eu vou falar como vocês entendem. O meu coração está comovido, as minhas compaixões se acenderam, o meu amor é intenso a respeito da sua vida. Eu amo você profundamente. E eu vejo aqui Deus se colocando de uma forma impressionante, porque Deus vem e abre o coração. Quantas vezes nós enxergamos na Bíblia Deus abrindo o seu coração de uma forma tão explícita, dizendo: o meu coração está ferido como um pai que foi abandonado pelo filho, o meu coração está ferido como um marido que foi traído pela esposa, o meu coração está ferido, mas esse sentimento que está revirando no meu interior me faz te amar com mais intensidade, com muito mais intensidade. Porque o meu amor não muda, porque o meu amor é verdadeiro. E ao meu ver, Deus coloca dessa forma não somente para que o povo entenda, mas eu vejo um ato muito humilde de Deus aqui. Algumas pessoas que dizem que Deus é egocêntrico porque Ele requer adoração. Eu já ouvi pessoas defenderem que Jesus é egocêntrico porque Ele pede para ser adorado, se coloca como Deus. Mas na verdade a palavra de Deus como um todo vai nos mostrar explicitamente que Deus é humilde. Deus que é soberano, Deus que poderia eliminar todo esse povo e levantar um outro povo como Ele quiser, no tempo que Ele quiser, da forma que Ele quiser. E Ele se humilha aqui, Ele abre o seu coração para o povo. É Deus falando do seu sentimento. Isso é um ato de humildade. A humildade de Deus fica tão explícita na vida de Jesus, que Jesus, Ele se reduziu e se tornou homem. O Deus criador do universo, o Jesus que está ali no princípio, criou Deus os céus e a terra, Ele se torna homem, diminuindo. E eu gosto muito disso, porque Deus não se torna apenas homem, Jesus não se torna apenas homem, mas Ele diminui mais ainda. Dos homens Ele se torna servo dos homens. E a humildade de Deus diz que Ele vai além. Ele não se torna apenas homem, se torna servo dos homens, mas se torna servos de homens pecadores. Deus vai diminuindo, vai reduzindo, Ele vai encolhendo, para que Ele tenha um relacionamento com o homem, para que o homem entenda. Embora Ele seja grande, poderoso, Ele abre aqui o seu coração e diz: o meu coração está quebrado, o meu coração está ferido. Porque quanto mais eu chamo o meu povo, mais o meu povo se afasta de mim. Quanto mais eu desejo esse povo,
menos importância eles dão à minha presença. Isso nos ensina algo a respeito de Deus. A humildade de abrir o coração. Eu sei que vivemos em dias, em tempo, a qual nós colocamos uma muralha à nossa volta e nós não abrimos o coração para ninguém. Nós morremos com aquilo, mas não abrimos o coração. E quando eu vejo Deus aqui abrir o coração, eu tomo isso como ensinamento, eu tomo isso como simplicidade, humildade de Deus. Se você abrir mais o seu coração, Deus vai curar você, porque nos diz aqui no capítulo 11 que Deus os curava no versículo de número 3. E Deus tem esse relacionamento pessoal com esse povo, e Deus abre o coração primeiro para que eles possam abrir também o coração e contar o que eles vivem, o que eles passam, o sentimento que eles têm. Deus não se preocupa, nossa, eu sou Deus, eu vou falar que eu estou comovido, eu vou falar que eu estou com o coração ferido. O que os seres humanos vão pensar de mim como Deus? Deus não está preocupado com o que os seres humanos vão pensar dele. Deus abre o coração e diz: o meu coração está ferido, eu amo vocês, por causa das atitudes de vocês, me feriu o coração, mas eu amo cada um de vocês. E às vezes nós nos guardamos, nos preservamos tanto porque nós estamos preocupados com a nossa autoimagem, com o que os outros vão concluir de nós. E Deus nos ensina que nós precisamos abrir o nosso coração. A segunda coisa que eu aprendo nesse versículo de número 8 é que o Deus que abriu o coração é um Deus que é fiel e não tem problema com a traição do outro. Não tem problema com o defeito do outro. Deus abre o seu coração aqui para falar com um povo, mas um povo que havia traído. Lembra do início do livro de Oséias? O simbolismo entre Oséias e a prostituta. Então havia uma traição entre Deus e os homens. Da parte dos homens, é claro. Mas Deus abre um coração a um povo que já o traiu. Se ele já me traiu, pode trair novamente. Se Deus pensasse assim, Deus não teria abrido o coração. Não, esse povo não é confiável, não vou falar com ninguém. Eu vou guardar tudo para mim, não vou abrir o meu coração, não vou abrir a minha vida, porque eu não quero que ninguém saiba, porque eu não quero esse estilo de vida, então eu vou guardando tudo. Mas Deus abre o coração para um povo que se comporta assim, sem se importar com o que eles vão pensar ou dizer aos outros, porque Deus está depositando confiança e fidelidade. Deus está dando um voto. Deus está dando um voto de confiança. Deus está tentando transformar o caráter desse povo de uma forma que fique mais parecido com o seu. Apesar de vocês não serem confiáveis como homens, mas o meu coração está aberto. Eu estou dizendo que ele está sangrando, que ele está ferido, e que eu continuo amando vocês como o meu povo, como a minha igreja, independente do que aconteceu, porque o meu amor não mudou. O que acontece conosco quando alguém erra com a gente? Quando alguém falha, nós nos fechamos. Aí uma muralha não é suficiente, nós construímos mais 2 para ter 3 muralhas à nossa volta. Não falamos do que vivemos, do que sentimos, não depositamos confiança nunca. Nós vivemos uma neurose, estamos desconfiados de tudo e de todos. Teoria da conspiração. Nós vamos levando uma vida dessa forma. Nós pensamos nisso enquanto estamos deitados, enquanto levantamos, durante o dia. Nós vamos ficando neuróticos com a vida, como se todo mundo quisesse nos prejudicar, como se eu não pudesse ter amizade com ninguém, como se as minhas feridas fossem maior do que o relacionamento que nós poderíamos ter, e pelo fato das feridas não serem curadas, então eu não consigo me relacionar bem, nem como igreja. E aí é onde as coisas ficam tensas. Uma reunião de oração pode ficar tensa. Se você chamar para uma conversa, é tudo tenso, porque estão armados até os dentes. Interessante Deus se comportar dessa forma, não? Interessante Deus dizer claramente: e às vezes nós nos armamos até contra Deus, e não nos abrimos nem para o Senhor, porque Deus
é imprevisível. Afinal de contas, eu vou me preservar porque Deus é imprevisível. Então vou viver sempre na defensiva com Deus, porque eu sei lá o que Deus vai fazer. Vai que Ele não faz uma coisa boa. Vai que Ele não sabe o que está fazendo. Vai que Deus tem uma surpresa desagradável para mim logo ali à frente. E nós vamos vivendo dessa forma. Mas não é o comportamento de Deus. Não é como Deus nos trata. Deus nos dá e nos traz uma vida muito mais leve, muito melhor e muito mais natural. Imagina se Deus fosse tratar a rigor como o povo se comportou e relacionou com Ele. Mas Deus não faz isso, Deus não se importa com isso, Deus não está ligando para isso. Deus quer restaurar o povo, quer restaurar o relacionamento, quer continuar caminhando junto. Então Ele deixa todas essas coisas para trás. Por quê? Porque Deus é curado. Sabe por que nós nos comportamos assim? Porque nós somos cheios de feridas. Nós somos cheios de dificuldades, cheios de barreiras, cheios de neuroses, cheios de preocupações excessivas, cheios de defensivas. Nós usamos os mecanismos de defesa assim o tempo todo. Nós estamos sempre armados, não relaxamos, não tratamos a vida com naturalidade, não conversamos com naturalidade, não tratamos a vida leve assim como ela deveria ser na presença de Deus. Uma conversa entre o esposo e a esposa se torna algo muito tenso, estressante, não precisaria ser assim. Poderia ser simplesmente uma conversa de homens e mulheres adultas. Então o versículo de número 8 nos ensina isso a respeito do coração de Deus, que é amor. E Deus deixa vazar o sentimento. Deus deixa vazar o que há dentro dele. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Deus deixa vazar tudo que há dentro dele. É algo que Deus coloca diante dos homens para que eles venham entender como Deus está se sentindo. Então Deus está procurando um diálogo com os homens. Está procurando um diálogo com Israel. Vamos conversar porque eu amo vocês. Não deixarei vocês, então a gente precisa conversar. Eu preciso deixar vazar de mim o que eu penso, o que eu sinto. Eu preciso expor a minha ferida para que vocês entendam o comportamento de vocês com relação a mim. E é uma linguagem humana só para a gente entender, porque Deus é muito superior a isso. É para que a gente compreenda que a nossa vida e a nossa estrutura é assim, e nós vivemos dessa forma. Se você sentar para ter uma conversa honesta com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, e pontuar as coisas e curar o seu coração, a sua vida vai ser muito melhor. Se você vier para cultuar a Deus na igreja, desarmado, com o coração livre, o céu vai se abrir aqui neste lugar sobre a sua vida, porque a adoração vai subir, porque o seu coração está sendo santificado e purificado pela palavra e pela presença de Deus, e você está livre de todas essas amarras, de todas essas prisões espirituais. E uma vez curado, você será muito melhor. Uma vez curado, você será muito mais alegre, muito mais bem-humorado, muito mais feliz. Sua casa será mais leve, seus relacionamentos serão mais leves, a sua caminhada será mais fácil. Abrindo e deixando vazar. É o que Deus fez. Isso me impressiona em Deus. Deus não precisaria disso. Imagina um homem olhando para a palavra de Deus, Deus disse dessa forma. Que Deus é esse então? Essa é a grandeza de Deus. Essa é a superioridade de Deus. Deus se fazer e se mostrar humano sendo Deus. Mas nós, enquanto humanos, queremos viver como deuses. Deus que é Deus, vive como homem, simples. Mas nós que somos homens, cheios de falhas e defeitos, queremos ser deuses, preservando tudo que há à nossa volta e a nossa autoimagem, porque eu guardo tudo para que ninguém saiba, porque ninguém pode saber, porque é assim que eu quero viver. Por isso, muitas vezes,
nós não somos curados. Um Deus que é curado e abre o coração, um Deus que é curado e se coloca sem reservas, sem barreiras, sem cerca, sem muralha, um Deus que olha a vida dessa forma, um Deus que é acessível. Há muitas pessoas que não são acessíveis, nem o marido consegue acessar o coração dela. Pais que não são acessíveis aos teus filhos. Os filhos nunca conseguem chegar no coração do pai. E vice-versa, os pais que nunca conseguem chegar no coração dos filhos porque eles são todos armados, cheios de desculpas, cheios de ingratidão, cheios de coisas assim que deveriam se livrar, cheios de deslealdade, infidelidade, assim como Gomer, a mulher a qual Oséias casou, assim como a igreja muitas vezes é, mas dentro da nossa casa pode ser diferente. Nós como igreja podemos ser diferentes, nós como povo de Deus podemos ser diferentes, nós podemos conversar naturalmente, sem muralhas no nosso coração, e experimentar muito mais da presença e da graça de Deus, uma vez abrindo o coração e sendo curado por Deus. Eu aprendi uma coisa no início da minha carreira cristã, quando Deus me chamou. Eu tinha um problema de relacionamento com meu pai sempre foi ausente, mas eu fui compreender isso só no Evangelho, que nós só damos aquilo que temos. Se você não tem o que oferecer. E eu entendi que foi isso que ele recebeu, por isso ele não tinha que dar. Se ele não tem para dar, eu não posso exigir. Então se eu não posso exigir, está tudo certo. É a capacidade, a experiência de vida que ele teve, isso curou o meu coração. Mas uma das coisas que me curou é que é um intenso momento de oração, que era uma necessidade, que era uma experiência que tive com Deus, e Deus ministrou no meu coração da seguinte forma: se você não abrir a boca, você não será curado. Eu não sei se é com todo mundo da mesma forma, Deus faz de formas diferentes, mas essa foi a minha experiência. Você precisa abrir o seu coração. Então quando eu abri a minha boca, eu falava daquilo que estava guardado, daquilo que eu estava sentindo, e eu orava ao Senhor, eu chorava na presença do Senhor, eu fui sendo curado. Quando eu chegava na igreja, alguém orava comigo, ministrava na minha vida e me abraçava, eu fui sendo curado dessa relação doentia, e hoje eu sou totalmente curado, de forma que isso não me afeta em nada. Totalmente curado, de forma que eu o trato com honra, que eu o trato com consideração, sem nenhum ressentimento, porque colocar isso para fora foi uma forma a qual Deus me curou. Os abraços que recebi mediante a oração foi o que curou a minha vida. E às vezes nós não queremos ser curados nesse sentido de que nós nos fechamos na nossa história, e a nossa história é só nossa, e nós não queremos expor isso. Mas se você às vezes não abrir a sua boca, às vezes nós rejeitamos até um abraço, uma oração, nós rejeitamos da parte de um irmão, de alguém que quer nos abençoar. Então nós não somos curados, porque nós não aprendemos ainda a abrir o nosso coração. E nós precisamos aprender isso com Deus. Você já imaginou a vida de Oséias? Onde todos sabiam? Deus ama você. Esta é a mensagem de Oséias, você tem que confiar nisso. Apesar, independente do que aconteceu, do que você viveu, Deus ama você. O coração de Deus está ferido, mas os braços estão abertos. Você pode se lançar no colo de Deus. Você pode se lançar nos braços de Jesus e amá-lo profundamente. Desejá-lo profundamente. Você pode ser curado por Ele, pela sua palavra. Para que você não tenha tanta resistência para com a vida. Tanta resistência para com relacionamentos. Tanta resistência para com a convivência. Para que você seja de fato restaurado e curado. Em nome de Jesus. Talvez você não identificou por si só, mas tudo isso é por causa do conteúdo que há em você e não do conteúdo que há nos outros. Você tem que identificar o que é estar dentro do seu coração
e não simplesmente identificar o que está na vida do outro. Foi assim que Deus agiu. Esse foi o comportamento de Deus. O que havia dentro de Deus era amor imenso. O que havia nos homens em Israel era traição, prostituição, malícia. Se você ler todo o livro, você vai ver como Israel se comportou mal. Mas o que havia dentro de Deus, ele partiu do que havia dentro dele, e nós devemos partir do que há dentro de nós, para que sejamos curados. O que havia dentro de Deus, o que é Deus, o que discrimina Deus, o que define Deus é amor. Deus é amor. Por isso Deus amou profundamente. Vamos colocar de pé. Deus sempre quer curar as tuas feridas. Ministério de louvor. Então, se Deus demonstrou os sentimentos, por que eu não posso ser gente? Por que eu não posso ser curado? Por que eu não posso ser normal? Se nós como humanos, nós cometemos falhas e erros, nós ferimos e somos feridos, por que nós não podemos corrigir isso? Por que nós não podemos tratar isso e deixar Deus tratar isso em nós? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que você experimentasse desse amor de Deus. Talvez você consiga, a partir desse momento, abrir a tua boca, tirar as barreiras do teu coração e deixar Deus inundar você. Deixar Deus inundar com o Espírito Santo, o doce Espírito Santo de Deus. Não há amor como esse. Deus, apesar de todo o comportamento de Israel, nunca desistiu e nunca abandonou Israel. Deus o buscou lá na prostituição e trouxe de volta. E disse: eu continuo te amando, eu vou cuidar de você. Eu vou sarar as tuas feridas. Eu vou curar a tua alma. Eu vou te abençoar. Eu estou cuidando de você desde quando você era menino. Quando você não sabia nada da vida, eu te alimentei. Quando você não sabia andar, eu te ensinei a caminhar, eu te ensinei a andar, segurei você pelas mãos. E eu tenho sempre te chamado para mais perto. Sempre te chamado para mais perto, mais perto. Eu quero que você quebre essas barreiras, essas dificuldades, e eu quero que você chegue mais perto. Eu quero que você incline o seu coração. Eu quero que você chegue à minha presença.